Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa tarde de segunda-feira. Tarde, aliás, que teve um protagonista. O presidente de El Salvador foi quem brilhou hoje na Casa Branca. Bukele estava tão à vontade que parecia fazer parte do governo Donald Trump. Mas sua visita a Trump foi um pouco polêmica também, porque jornalistas da velha mídia tentaram colocá-lo contra a parede. E o pivô da polêmica, claro, é esse senhor que aparece aí na tela, Kilmar Armando Abrego Garcia. Ele foi deportado dos Estados Unidos para El Salvador, e aí começou um grande problema. A esquerda coloca-o como uma vítima de uma política desastrosa de Donald Trump, que coloca inocentes em aviões e os leva para as prisões de El Salvador. Dizem que Garcia, a esquerda principalmente, os democratas dizem que Garcia é inocente, foi colocado por engano no avião e foi levado injustamente para El Salvador. E agora a esquerda faz pressão sobre Bukele para que ele devolva Garcia para os Estados Unidos. Bem, para quem não está muito inteirado sobre o assunto, uma breve retrospectiva do caso. A News Nation disse, em 1º de abril, o seguinte: um cidadão salvadorenho que vivia em Maryland e que havia recebido proteção contra a remoção foi deportado em março para El Salvador, isso pelo Departamento de Justiça, em documentos judiciais apresentados naquela segunda-feira. Kilmar Armando Abrego Garcia foi parado no dia 12 de março por agentes de imigração e alfândega que lhe informaram que seu status imigratório havia mudado, segundo o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça afirmou que ele foi interrogado sobre a filiação a gangues e transferido para um centro de detenção no Texas. Em 15 de março, embora o ICE estivesse ciente de sua proteção contra a remoção para El Salvador, Abrego Garcia foi removido para El Salvador devido, dizia aqui o News Nation, devido a um erro administrativo. E isso, então, era corroborado por advogados do Departamento de Justiça em seu processo naquela segunda-feira. Então, naquele momento, também muita gente do governo dizia que, o ICE ainda estava aparelhado tanto quanto o Departamento de Imigração e o Departamento de Segurança Interna. Mas, enfim, no dia seguinte, uma reportagem continha uma foto de detentos entrando na famosa prisão Secote, em El Salvador. A esposa de Abrego Garcia identificou o seu marido com base em suas tatuagens e cicatrizes na cabeça, informou o governo. E aí, então, veio toda a controvérsia. 2 familiares de Abrego Garcia, cidadãos americanos, entraram com uma ação judicial contra autoridades governamentais. Eles pediam a um juiz distrital dos Estados Unidos que ordenasse ao governo federal que solicitasse a El Salvador a devolução de Abrego Garcia. A família também pede ao governo que pare de pagar indenização a El Salvador para abrigar Abrego Garcia. Então, o Departamento de Justiça se opôs àqueles pedidos, argumentando que era necessária a presença de uma pessoa sob a jurisdição do Tribunal Distrital para que um juiz pudesse proferir uma decisão sobre a custódia de Abrego Garcia. Bem, mais um pouquinho da trama. Abrego Garcia tinha recebido uma ordem de deportação em 2019. Durante uma audiência judicial sobre o seu caso, o ICE afirmou que um informante confidencial tinha alegado que ele, Garcia, era sim membro da gangue MS-13. No entanto, um juiz deferiu o seu pedido de asilo. Naquela fala, ou naquela acusação, melhor dizendo, havia também a questão das tatuagens. Abrego Garcia teria então as tatuagens que comprovavam a sua ligação com o MS-13. E alguém chegou a comentar que ninguém faria tatuagens daquela gangue se não pertencesse à gangue, evidentemente. Então,
Toda essa polêmica depois acabou nas mãos de juízes que exigiram que Donald Trump trouxesse o homem de volta. Bem, hoje o presidente Bukele, como disse, desfilando pela Casa Branca, por assim dizer, porque estava muito à vontade, foi meio que colocado contra a parede por essa senhora jornalista da CNN, a senhora Kaitlan Collins. Ela perguntou se Bukele poderia trazê-lo, ou mandá-lo, melhor dizendo, de volta para os Estados Unidos. E Bukele respondeu o seguinte, que ele não tinha o poder de contrabandear um terrorista estrangeiro para os Estados Unidos. Bem, a fala de Bukele foi a seguinte, abre aspas, para a repórter. Suponho que você esteja sugerindo que eu contrabandeie um terrorista para os Estados Unidos. Como posso contrabandear? Como posso devolvê-lo aos Estados Unidos? Como eu o contrabandeio para os Estados Unidos? Ele perguntou para a repórter da CNN. Claro que não vou fazer isso. Quer dizer, a pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Eu não tenho o poder de devolvê-lo aos Estados Unidos. Não gostamos muito de soltar terroristas em nosso país, mas vocês acabaram de transformar a capital mundial dos assassinatos no país mais seguro do hemisfério ocidental e querem que voltemos a soltar criminosos para que possamos voltar a ser a capital mundial dos assassinatos? Isso não vai acontecer, disse Bukele. Quando ele se referiu aos repórteres que transformaram a capital mais perigosa do mundo na mais segura, ele estava dizendo sobre aquilo que a velha mídia reconhece hoje, que, de fato, não só a capital El Salvador como um todo se transformou num país seguro depois de ser considerado um dos mais perigosos do mundo. E agora vocês querem que a gente volte atrás? É claro que estão transformando esse caso num caso político. Garcia, que tem tatuagens e marcas na cabeça, como reconheceu a sua própria esposa, está sendo o pivô de mais um ataque político em relação a Donald Trump, que é um governo desalmado que leva pessoas ingênuas, puras, inocentes para a cadeia em El Salvador, o que parece definitivamente não ser o caso. Mas voltando ao Bukele, ele estava tão à vontade, mas tão à vontade, que chegou a dar vários conselhos a Donald Trump. Aliás, essa é uma reportagem especial da Fox News sobre a visita de Bukele. Diz a Fox News que o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, disse ao presidente Trump no Salão Oval hoje que ele tem 350 milhões de americanos para libertar, acabando com o crime e o terrorismo nos Estados Unidos. Ele disse a Trump, você tem um monte aí de terroristas, assassinos, criminosos, coloque-os na cadeia para libertar 350 milhões de pessoas. E ele sabe do que fala, evidentemente. Disse Bukele a Trump. Sabemos que vocês têm um problema de criminalidade e um problema de terrorismo para os quais precisam de ajuda. E somos um país pequeno, mas podemos ajudar. Na verdade, disse Bukele, transformamos a capital mundial dos assassinatos, era assim que os jornalistas a chamavam, a capital mundial dos assassinatos no país mais seguro do hemisfério ocidental. E eu gosto de dizer que nós realmente libertamos milhões de pessoas, milhões de salvadorenhos. E aí, claro, ele deu esse conselho para Donald Trump. Olha aqui, velho, faça a mesma coisa que eu e você libertará 350 milhões de pessoas. Alguém pode dizer que Bukele está errado? Imagine se ele desse esse conselho, por exemplo, ao governador do Rio de Janeiro, naquela bela cidade da Bolívia, não é mesmo? Pois é. Pois é. Senhor presidente, disse Bukele, o senhor tem 350 milhões de pessoas para libertar. Você não pode simplesmente, libertar os criminosos e achar que a criminalidade vai diminuir magicamente. Você tem que prendê-los para libertar, então, para poder libertar 350 milhões de americanos que pedem o fim do crime e do terrorismo. E isso pode ser feito.
Trump estava tão à vontade com Bukele, porque Trump tem... Vamos lembrar, por exemplo, do encontro com Zelensky. Trump não estava nada à vontade, mas com Bukele, claro, só faltou dar-lhe um buquê de flores. E chegou a comentar coisas como homens no esporte feminino, junto com Bukele. Aliás, até perguntou a opinião de Bukele sobre o que ele pensava, né, dessa coisa de homens praticarem esportes femininos, não é? E aí a conversa, então, girou um pouco em torno disso. Você permite que seus homens participem de esportes femininos? Perguntou Trump a Bukele. Você permite que homens lutem boxe com mulheres? E referindo-se à forma como a esquerda tem pressionado para que homens biológicos compitam em esportes femininos, diz a Fox News. O presidente de El Salvador respondeu o seguinte: isso é violência, isso é abuso contra a mulher, concordou Donald Trump. Os dois estavam realmente muito à vontade, numa caixa muito interessante. Caixa é uma gíria do meu tempo, né? Bate-papo, num bate-papo muito importante. Ou melhor, muito à vontade, muito interessante. Lá pelas tantas, disse Trump, nós demos muita importância à proteção das mulheres, ou melhor, lá pelas tantas, disse Bukele a Trump, nós damos muita importância à proteção das mulheres e observou que a maioria dos membros de seu gabinete presentes no Salão Oval com ele eram mulheres. E chegou a brincar, elas não são contratadas pela DEI, nem nada, diversidade, equidade, inclusão. Provavelmente elas foram contratadas por competência mesmo. É uma boa lição para esses países como a Bolívia, por exemplo, que tem poucas mulheres no poder e as poucas que tem ainda, de repente, são substituídas por homens. Enfim, pois é. Muito bem, então temos aqui, para terminar, uma notícia muito curiosa. Vejam só, um arquivo desclassificado lembra de da CIA, desclassificado da CIA, lembra um caso muito, mas muito estranho ocorrido nos tempos da antiga União Soviética. Vejam só, isso aqui foi publicado no Uncle Salad, que diz o seguinte: um arquivo viral da CIA, da era da Guerra Fria, detalha um suposto encontro assustador entre soldados soviéticos e um OVNI, com a alegação de que os ocupantes do OVNI atacaram as tropas e transformaram-nas em pedras, vejam só, antes de fugirem do local. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a CIA obteve um dossiê de 250 páginas da KGB descrevendo um incidente na Ucrânia, onde um pelotão militar atirou em um OVNI. O dossiê completo, com depoimentos de testemunhas oculares e imagens, vejam só, tem imagens também, foi chamado de uma imagem horrível de vingança por parte de criaturas extraterrestres. Uma imagem que faz o sangue congelar, dizia um agente dos Estados Unidos. De acordo com o relatório, tropas soviéticas, em uma missão de treinamento na Ucrânia, observaram uma nave espacial em forma de disco voador voando baixo. Um soldado disparou um míssil terra-ar atingindo o OVNI e fazendo com que ele caísse nas proximidades. O relatório, esse desclassificado pela CIA, informava que o OVNI tinha caído na Terra não muito longe dos soldados e 5 humanoides baixos com cabeças grandes e grandes olhos negros emergiram dele. Os seres, após saírem de sua nave destruída, teriam se fundido em um único objeto que adquiriu uma forma esférica, conforme relatado pelos soldados sobreviventes. O dossiê também acrescenta que, em poucos segundos, as esferas ficaram muito maiores e explodiram, irradiando uma luz extremamente brilhante. Naquele exato instante, 23 soldados que haviam assistido ao fenômeno se transformaram em pedaços ou postes de pedra.
O documento observa também que apenas 2 soldados que estavam na sombra e menos expostos à explosão luminosa sobreviveram. Disse que a KGB protegeu os soldados petrificados, ou melhor, recolheu, não é? Os soldados petrificados e os destroços do OVNI, levando-os para uma instalação secreta perto de Moscou. Pesquisadores soviéticos teriam descoberto que a luz da explosão converteu as células dos soldados num material semelhante ao calcário. A análise da CIA dizia o seguinte: se o arquivo da KGB corresponder à realidade, este é um caso extremamente ameaçador. Os alienígenas possuem armas e tecnologias que vão além das nossas suposições. E acrescentava: eles podem se defender se forem atacados. Isso foi desclassificado em 2000, mas só agora, diz aqui a matéria, só agora o documento foi notificado, ou melhor, só agora o documento passou a interessar, pois atraiu a atenção de entusiastas de OVNIs e foi discutido no podcast de Joe Rogan em 2024, no final do ano passado. O interesse em fenômenos aéreos não identificados, então, aumentou muito desde então. E aí coincidiu também com aquela série de avistamentos em Maryland. Por causa desse relato, conclui a matéria, o Pentágono lançou a Força-Tarefa UAP em 2020, divulgando vários arquivos para detectar, analisar e catalogar esses objetos misteriosos. Uma matéria realmente bastante curiosa, porque, segundo informa aqui o desclassificado da CIA, existem também imagens provavelmente gravadas pelos russos da era soviética. Por enquanto é isso, eu espero vocês amanhã, se Deus quiser. Até lá!